O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! A arte é uma expressão de liberdade, de representação das ideias. E no Caldo de Cultura de hoje vamos falar da arte urbana na periferia. O impacto das produções culturais foi capaz de mudar o modo de ver estas comunidades. E mais, transformar a realidade pessoal de quem vive nestes lugares. Nesta edição você vai ver a arte de rua que invadiu a cidade, o Festival de Literatura para a Periferia e o museu que tem como exposição a cultura de um bairro de Curitiba. Desde a pré-história, o homem sempre deixou as suas marcas em grutas e paredes. A intenção era expressar a visão de mundo que ele tinha e, ao longo dos anos, a ideia não mudou. O homem continua deixando as suas marcas em igrejas, palácios, cimento e em muro também. O grafite é uma arte que surgiu na periferia, mas tomou conta de toda a cidade. Tem um muro que eu acho super expressivo, que é um muro na frente do Guairinha. Então, o Guairinha é um teatro no qual se apresentam muitas obras e tal. Então, é um público que não é todo mundo. São algumas pessoas, uma partezinha da sociedade. E aquele muro, muitas vezes, recebe uns grafites maravilhosos, muito expressivos. Tinha lá um do Alma, um cara magro, meio loiro, se não me engano, com um corte no peito, costurando seu coração. E eu achei aquilo tão carregado, né, de significado. E eu pensei, puxa vida, o transeunte aqui, aquele que passa todo dia, enxerga isso muito mais do que aqueles, ou vê, participa muito mais do que aqueles que estão na parte de dentro do teatro. Então a arte, como se diz por aí, a arte democrática, a arte para todos, né, ela está ali. Este é o resultado do livro Grafite Curitiba, da doutora Elizabeth Prosser, que viu no grafite muito mais que um simples rabisco em uma parede. Viu arte que começou na década de 70 em Nova York. E é uma manifestação de jovens, e eu acho riquíssima, espontânea, porque o cara vai lá, olha o muro, acha, bom, aqui eu vou pintar, e pinta. E é inorgânica, porque não é organizada por ninguém, não tem nenhuma instituição que diz faça isso, faça assado. Então, totalmente criativa, e ela brota da rua, ela brota do jovem. Então, o grafite vai desde a assinatura, que a gente aqui chama de picho, até grandes painéis, obras de arte, ou pequenos muros também, né, geralmente feitos por 2 ou 3 pessoas, cada um faz uma parte, aquilo se entrelaça e tem uma unidade. E para mim é uma arte de primeiríssima. A arte de rua muitas vezes é marginalizada e Elizabeth conta que os próprios artistas gostam de estar à margem da sociedade. Quando eu comecei a me envolver com o grafite, eu dizia, né, era uma arte marginal, uma arte que a sociedade marginaliza. Mas aí eu fui conversar com grafiteiros e artistas de rua e eles me disseram, não, Beth, não são eles que marginalizam a gente, é a gente que quer estar à margem desse sistema, eles é que não querem. E eu achei isso um posicionamento maravilhoso, genial, porque não são os coitadinhos, mas não, são pessoas com a sua postura firme, a atitude, né? É uma arte que é muito interessante você observar, conversando com eles, como eles trabalham e pesquisam e estudam e como também eles trocam entre si informações, aprendizado, ensino, desde como fazer até
questões de estudar tal artista, ou tal filósofo, ou tal movimento artístico. É fantástico ver que não é algo gratuito e nem irresponsável como as pessoas julgam, né? Hoje já se faz isso bem menos, porque já se vê que tem muita coisa muito maravilhosa mesmo, obras de arte incríveis. O grafite é uma representação dos anseios e sentimentos do artista. A interação dos grafiteiros com a cidade revela o poder de mudança que a arte pode trazer. O poder de mudança da arte está justamente em que a pessoa consegue exprimir ou pode exprimir aquilo que ela pensa, que ela sente, que ela teme, que ela gosta. Então, ela trabalha como autoconhecimento e você, se autoconhecendo, você descobre as suas potencialidades. E você consegue transformar a realidade, porque são 2, 3, 5, 20, 50, 500 pensando de determinada maneira, conversando entre si e fazendo essas modificações. E porque ela trabalha com liberdade e com inteligência, ela também intui. E isso a gente vê na história da arte inteirinha, sempre foi assim, né? A arte e a filosofia estão muito perto e estão sempre um pouquinho adiante, então acabam também por isso mudando essa realidade. A arte da palavra também é uma das mais antigas formas de se expressar. No Brasil, não temos a tradição da leitura, principalmente nas regiões mais afastadas dos grandes centros. E justamente pensando em mudar esta realidade, a Festa Literária da Periferia decolou do Rio de Janeiro e desembarcou em Curitiba. Tudo começou com o Alienista de Machado de Assis. Aos 14 anos, Júlio Ludemir viu seu destino mudar. Ele, que veio da periferia do Rio de Janeiro, que tinha pouca esperança na vida, percebeu que nunca era tarde para escrever uma nova história. E o fato de eu, com 14 anos de idade, ter lido a obra do Machado, me destacou de uma multidão quando eu estive no ensino médio e me permitiu perceber que talvez eu tivesse alguma chance, né? Embora a história da minha vida apontasse o contrário. Então eu fui fazer universidade, eu fui fazer mestrado, depois doutorado e escrevi meus livros, tudo por causa lá daquele Machadinho lá atrás, né? E assim, e depois peguei a verve da leitura com literatura pop, de Agatha Christie e tal. E este foi o combustível para que Júlio se dedicasse a mudar histórias por meio da literatura. Em 2008, quando o secretário de Cultura de um município do Rio percebeu que não era apenas na música, na dança ou no vídeo que os jovens da periferia se expressavam, mas nas palavras também. Durante a nossa gestão lá, a gente percebeu que tinha uma juventude muito produtiva, muito criativa e que estava se expressando através do texto escrito. Fosse ele jornalístico, poético, narrativo e tal, mas o que importava é que as pessoas escreviam suas impressões do mundo ou de si próprias, usando não o rap, não o funk, não o vídeo, usando o texto escrito, a palavra escrita. A Flip, que é a Festa Literária de Paraty, a gente pensou a partir daí de criar algo parecido, só que nas periferias. O Brasil sempre foi conhecido como um país que não tem espaço para a literatura, ainda mais quando se fala de periferia. E este foi um dos principais desafios de Júlio, romper as barreiras do preconceito literário e afetar a periferia com a arte das palavras. A gente começou a trabalhar no sentido de construir um festival de literatura, mas ao mesmo tempo a gente pensou em afetar esse espaço. E para isso a gente precisava de estratégias, porque mal ou bem, né, tem uma classe média universitária, formada, professores que já é leitora, que já tem o hábito do livro. Então a gente bolou duas estratégias. Uma é fundamental formação. Começamos a pensar um processo de formação que ao mesmo tempo que formasse leitor, pudesse formar também novos escritores vindos dessas regiões. Mas conseguimos bolar um formato em que a gente hoje tem, no Rio de Janeiro, sempre 80, 90 pessoas que vão assistir o autor que for, né? E aí já foi Marcelino Freire, Luiz Rufato, Adriana Lisboa, Eliane Brum, né? Vários escritores brasileiros e estrangeiros. Ao mesmo tempo, esse grupo que se inscreveu para participar do game literário que a gente criou, eles produzem textos que são analisados e avaliados por uma comissão específica que a gente convida para esse objetivo. E, no final,
os melhores textos que ficarem melhor acabados, são publicados num livro. Hoje, a Festa Literária das Periferias se consolidou como um espaço para debater literatura, lançar novos artistas e aproximar a arte da periferia. Este ano, a festa saiu do Rio de Janeiro e passará por outras capitais. É importante que as pessoas participem, né? Então, nós não temos nenhum tipo de restrição, a gente só fala das periferias, primeiro porque é o lugar da onde viemos e onde militamos a vida inteira. Então, é meio que o nosso DNA. E segundo, porque para juntar todo mundo não pode ser só no centro. Por que as pessoas do centro também não podem ir para a periferia, né? Então, eu acho que a riqueza da vida é esse diálogo. Inaugurado em 2011, o Museu da Periferia do Sítio Cercado reúne manifestações artísticas do próprio bairro e conta um pouco da história do bairro. Hoje eu estou aqui com a Palmira, que é a coordenadora atual do museu, e ela vai contar um pouquinho da história do espaço aqui pra gente e como foi construído. O espaço é compartilhado com a Associação Nossa Senhora da Luta, é uma das primeiras associações do bairro do Sítio Cercado. O museu, a gente teve contato com o Mário Chagas, né? E ele nos trouxe uma contadora de histórias chamada Afroleide, do Rio de Janeiro. A Afroleide veio aqui para a associação contando a história do Rio de Janeiro, né? do Morro do Pavãozinho, contando essas histórias que lá existem os museus de comunidade, né? Criados justamente para contar as histórias, para ver a dificuldade, a luta que foi para chegar para os seus pais. Né, as crianças hoje ouvem dos pais que chegaram aqui com dificuldade, moraram em barracas, então a gente está levando isso para a educação, para a história para as crianças, né, futuro. Vamos contar a história, vamos começar a pesquisar. E aí fui para a rua, fui procurar saber a informação, quem eram os moradores mais antigos, e fui trazendo a informação, fui colhendo, a gente foi fotografando o bairro, onde nós passávamos a gente fotografava. E aí a gente foi fazendo um acervo, foi juntando documentos. Aqui, por exemplo, tem a noite da invasão aqui, a gente fala invasão, eles falam luta pela moradia, luta pelo direito de morar. Eles faziam as reuniões e das reuniões eles iam trazendo os líderes comunitários. Que ali tem, para você ver, o Risadinha, Maguinho, Caroço, o Dentinho, a Mãe. Aí a gente colocou até esses apelidos, eles eram tratados como apelido para não ser identificado, de medo de repressão, né? Além da cultura mostrada aqui dentro do museu, existe também a cultura da periferia em si, que envolve grafite e coisas do gênero. Vocês desenvolvem alguns trabalhos, oficinas do gênero? Eles estão trazendo aqui pro museu a oficina do hip hop, né? É a Casa do Hip Hop. Eles estão na criação de um projeto de música, dança, grafite, grafitagem artística. Nós temos um menino que é o Ferge, ele é o autor desse projeto da Casa do Hip Hop. Ele que está trazendo esse material aí, de música, dança e algumas coisas que estão sendo desenvolvido, né, aqui no museu. A gente vai fazer festival, tem um monte de atividades que está acontecendo. Tudo em parceria com o museu. Tudo em parceria. Você acha que essa cultura fora do eixo, fora dos centros da cidade, ela serve como inclusão, ela ajuda num sentimento de unidade da comunidade? Na verdade, essa cultura diferenciada de trazer história, trazer a memória à tona, é muito importante para a educação futura. Talvez a gente não consiga mudar isso hoje, mas futuramente a gente conversa com as crianças nas escolas hoje e vê como é que o pai chegou aqui, como é que a mãe veio. Você tem ideia de como aconteceu isso? E a criança começa a refletir com a dificuldade que ele chegou, como é que o pai dele chegou aqui, como é que foi construído o bairro, com a dificuldade que foi construído, com as barracas, com a evolução, com a conquista da terra, né? Porque que era de uma pessoa só que se transformou nesse imenso bairro. Mas essa conquista é muito importante. As crianças veem a dificuldade que foi e eles dão um pouco mais de valor, credibilidade, para eles cuidarem do bairro, né? Para eles verem o bairro com olhos diferentes, para cuidar do espaço que ele tem, para cuidar da casa, do jardim, não jogar lixo, a cultura mesmo no geral, né? Com o passar do tempo a gente vê uma mudança bem bacana aqui, a gente já sentiu isso
no bairro. E depois do intervalo, a fotografia como meio de transformação social e ainda as dicas de cinema com Marden Machado. O caldo volta já. O caldo de hoje mostra a efervescência da arte na periferia, a riqueza cultural que transforma vidas. Transformar em extraordinário que muitas vezes a sociedade julga como ordinário. Este foi o resultado da oficina que virou exposição. O muro traz fotografias de 80 crianças e adolescentes da favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que aprenderam a ter um novo olhar sobre a comunidade. Um pouquinho a respeito da exposição O Muro. De onde surgiu a ideia, como que é feito o projeto com as crianças aí no Rio de Janeiro? Bom, o Muro surgiu, quer dizer, não foi nada premeditado, ele realmente foi surgindo de acordo com as ocorrências, né? O principal objetivo dele é a construção da identidade das crianças, tudo através da arte. Então surgiu dentro do projeto uma situação em que as crianças e adolescentes começaram a falar que onde eles moram tudo é muito feio, onde eles moram tudo é lama, tiro na parede. Quando eles nos trouxeram isso, eu fiquei imaginando, gente, como é que a gente pode dar continuidade a esse trabalho com essa grande lacuna, né? Percebemos que a situação estava mais voltada para a estética. A estética está sempre se modificando, se transformando. E as estéticas são muito variadas, muito amplas. Então, resolvemos fazer um trabalho voltado para a estética. E aí, os temas que a gente abordou, basicamente, foram o ordinário e o extraordinário. A condição que a gente tem de retirar uma situação, fazer um recorte de qualquer situação, ou seja, tirar daquele contexto e colocar num outro contexto. Seria justamente esse trabalho de descontextualização. Nós abordamos por esses dois aspectos. O que é ordinário, o que é extraordinário. Nós todos somos extraordinários. Muitas vezes a gente não exerce essa condição de ser extraordinário, mas é uma condição que existe em nós, né? E quando eu me lembro perfeitamente que demos alguns exemplos para eles, mostramos umas casas de condomínio de luxo, classe média, média alta, mostramos isso e mostramos umas palafitas. E aí se perguntou, o que é ordinário para vocês? O que é extraordinário? Todos acharam extraordinário aquelas casas, todas iguais, classe média alta de condomínio. Depois eu pedi que eles observassem as palafitas, como elas têm características próprias, elas atendem a família de uma maneira diferente. Elas são extraordinárias em suas particularidades. As casas podem ser extraordinárias para eles por eles terem pouco contato, mas elas são todas iguais, elas se multiplicam. E eles perceberam isso imediatamente. Partimos daí, né? Reforçando muito, vocês são extraordinários. Que cada um de vocês tem uma forma particular, tem uma condição de ver o mundo à sua maneira, criar uma situação nova à maneira deles. Então isso foi da maior importância, realmente. Não passa por questão de talento, na verdade, a ferramenta que todos nós temos para sermos criativos, né? E aí solucionarmos situações de vida, olharmos a vida de outra forma. Lembrar uma coisa importante, mostrar uma visão diferenciada da comunidade. Esse é o principal material que essas crianças precisam, olhar a vida de outra forma e acreditar nessa potência. O lixo largado na rua, você faz um recorte com um ângulo de uma esquina, não sei, você cria uma situação nova, uma imagem com uma nova estética, né? E eles perceberam isso muito rapidamente.
E a ideia era a gente sair em busca das imperfeições. E eles começaram a dizer, olha, isso parece um quadro. E era tudo retirado de uma infiltração, de uma rachadura, dentro de um contexto. Quer dizer, você retira e traz. Daí depois fomos para a favela e eles começaram com esse olhar extraordinário, descontextualizando partes da favela. Eles criaram as fotos que foram para dentro do muro. E a ideia do muro é justamente que as pessoas olhem através da íris dessas crianças e adolescentes, o que eles viram na favela onde eles moram, o que eles escolheram para mostrar da favela que eles moram, com o olhar deles. E é isso que a gente quer, essa proximidade, né? Essa quebra do muro, né? Através do muro você vai ver, pode ter um outro olhar, né? Do que esse preconceito que a gente tem, que a favela, como eles mesmo tinham, né? O que a gente tem de retorno muito grande deles e dos pais, que dizem assim, ele agora vê tudo, ele agora olha tudo, ele vê beleza em umas coisas que eu não via. Gente, é muito interessante, é muito emocionante mesmo de ver. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no Caldo de Cultura. Eu que agradeço a você. Na sua exposição, na sua carreira e no projeto com as crianças. Ok, sempre que precisar, estou aqui. Ok, muito obrigada. E aqui em Curitiba, a fotografia como meio de transformação social também tem espaço. O projeto Revelando Olhares traz a oportunidade para crianças e adolescentes carentes perceberem a beleza estética em qualquer lugar. Um pouco de cada, tipo de enquadramento, onde se usa florzinha, como enquadrar, como eu consegui tirar foto sozinha. Tudo começou na pós-graduação. Débora e Carolina tiveram a ideia de criar um projeto social para ensinar fotografia a crianças em situação de risco. O objetivo era revelar olhares. A gente se encontrou numa pós-graduação de fotografia e eu já estava nesse projeto, no projeto de conclusão, né, da pós, focada na fotografia como ferramenta de transformação social. E quando a gente se conheceu nessa aula, ela já tinha também essa visão, já estava formatando um projeto com crianças, já estava trabalhando, de certa forma, com um projeto semelhante. Bom, o projeto ele tem como objetivo principal de revelar os olhares, né, de crianças que às vezes não tem voz, não tem espaço, não tem oportunidade de estar com uma câmera digital. As oficinas acontecem em bairros mais afastados com crianças de 8 a 14 anos. Nas atividades, elas aprendem sobre a arte da fotografia e mais, como estimular a criatividade, potencializar a autoestima e se expressar através da fotografia. Com a câmera, elas podem ver que o espaço delas, onde elas estão, na escola, no bairro, tem valor, elas têm valor, né? Elas resgatam a identidade, elas percebem o que tem de bom no colega, né? Elas mudam o comportamento, mudam de visão, senso crítico, junto com a alfabetização visual, né? Já que o mundo tem tantas coisas, tantas imagens, tantas informações, elas acabam tendo que focar em alguma coisa e ver o de bom que tem naquilo, né? Explorar o que tem de bom ao redor dela e com isso empoderar, né? Empoderar para elas sentirem que elas têm possibilidade de mudança, elas podem mudar a sua realidade, né? As imagens estão por toda parte, dominam nossa comunicação e por isso exigem de nós uma visão mais crítica e ampliar a visão dessas crianças para um desenvolvimento crítico e social também é parte do projeto. E a fotografia, por ser uma ferramenta muito popular hoje em dia, e mesmo as crianças, né, as comunidades carentes têm acesso, mesmo que seja através do celular, é uma tecnologia muito acessível. Então a gente entendeu que ela seria uma boa ferramenta para trabalhar. E como as crianças também têm uma facilidade de lidar com tecnologia absurda também, eles aprendem muito rápido. Eu não sabia nada sobre foto. Agora eu estou conseguindo tirar fotos melhores, com melhores objetivos. Agora eu uso macro, eu vejo que tá com foco. Tem um monte de coisas boas nessa escola que eu sempre estudei aqui e nunca reparei nisso. Bacana este projeto, né? Se você quiser ajudar ou saber mais informações, acesse o site que aparece aí na sua tela.
E no cinema, a periferia também foi retratada. Confira nas dicas de Marden Machado. No Brasil, nós temos diversos filmes que abordam questões envolvendo manifestações culturais ou a efervescência cultural ou a vida nas periferias das grandes cidades. Alguns, até boa parte deles, têm como foco a questão da violência, da segurança, como é o caso, por exemplo, dos 2 Tropas de Elite, principalmente o primeiro Tropa de Elite, que mostra muito da vida nas favelas, nos morros cariocas. Você acompanha os bailes funks, todas aquelas manifestações artísticas que se desenvolvem nessa periferia de uma cidade grande como é o Rio de Janeiro, e alguns trabalhos de ONGs que incentivam essas manifestações e trabalham com a comunidade. O próprio Cidade de Deus, que mostra o nascimento de uma nova comunidade na grande cidade, no entorno do Rio de Janeiro, e como ela se transforma ao longo de 20 anos. É uma história que começa no final da década de 1960 e se estende até o início da década de 1980. Então você tem um painel dessas transformações, dessas manifestações e da vida das pessoas nessa comunidade de periferia num filme emblemático como é o Cidade de Deus. Mais recentemente existe também um outro filme chamado Antônia, que foca especificamente nessas manifestações culturais que surgem nessas regiões, nessas comunidades de periferia. É um filme que mostra a protagonista, a Antônia, e todo o trabalho dela para se tornar uma cantora, no caso de hip hop. É um filme também bem interessante. E internacionalmente, não muito tempo atrás, tivemos o premiadíssimo Quem Quer Ser o Milionário, que tem a sua história basicamente centrada na região periférica de uma grande cidade da Índia, que guarda muitas semelhanças com as periferias das cidades grandes aqui no Brasil. Apesar de ter um fio condutor puxado pelo programa de TV que o protagonista participa, né? Um programa tipo o antigo 8800, aqueles programas de perguntas e respostas em que você recebe um grande prêmio se acertar tudo, mas paralelo a esse programa que o protagonista participa, você acompanha toda a vida dele desde a infância até ele chegar àquele ponto, e boa parte da vida dele se passou mesmo nessa região periférica de uma grande cidade lá da Índia. Então, manifestações, retrato de vida na periferia, o cinema, e em especial o cinema brasileiro, é pródigo em retratar essa realidade. Então, opções existem bastante. Até o próximo programa. A arte urbana é qualquer manifestação artística que interaja com o espaço urbano. E longe dos grandes centros, a produção artística está cada vez mais presente. A arte passa a ser usada como meio de reflexão e transformação social, e a cidade passa a ser a mídia para expressar esta arte. Crie, viva, seja a voz da sua comunidade. O Caldo de Cultura está acabando, mas estamos 24 horas por dia na internet. Você pode rever este e outros programas em nosso site ou redes sociais. Se você tiver também alguma sugestão para o nosso programa, você pode escrever para a gente no e-mail que aparece aí na sua tela. Na semana que vem nós voltamos com mais arte e cultura para você. Até mais!